Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula orientando sobre os formulários de registro para o período não presencial de atividades educacionais das escolas do município de Virginópolis. Usaremos neste período alguns documentos necessários para clarificação do funcionamento, para organização do trabalho de cada servidor, da atividade feita com os alunos e dos registros necessários à frente. Neste período, como sabemos, nós teremos 26 semanas letivas para contabilizar a carga horária dos nossos alunos, desde a educação infantil ao ensino fundamental. Lembrando que no ensino fundamental, a criança é obrigada a cumprir no mínimo 75% de aproveitamento da carga horária prevista. Já na educação infantil, a carga horária é menor e possivelmente ela será desobrigada, mas não faria tanta diferença de qualquer forma para as nossas crianças da educação infantil, prioritariamente a pré-escola, tendo em vista que não cursar o primeiro período ou o segundo período não são fatores predeterminantes ou condicionais a seguirem os períodos de escolaridades à frente. Beleza, para começar, vejam que nós temos aqui 13 formulários para serem orientados e preenchidos por cada um de vocês. Mas, espera aí, se pergunte, os 13 formulários eu devo preencher todos eles? Com certeza não. Cada um deve preencher certo formulário específico. Começaremos do primeiro formulário. Qual é este? Bem, vocês podem abrir no computador de vocês aí o arquivo que receberam. O primeiro chama-se Declaração, anexo 1. Declaração da situação de trabalho para os servidores da educação. Essa declaração ela deve ser preenchida por todos os servidores, porque ela serve para organizar de forma que você vai trabalhar. Primeiramente, os dados iniciais devem ser características que estão ligadas a você. A sua situação de saúde, de quem você cuida ou algo do tipo. Se nenhuma das situações se adequar a você, marque a última opção. Nenhuma das situações me descrevem atualmente. Beleza, depois disso resolvido, você vai optar por uma das duas questões. A primeira é trabalhar remotamente, ou seja, no período de atividades não presenciais, você vai desenvolver todas as atividades inerentes ao seu cargo, ao qual ocupa atualmente, de forma não presencial, seja na sua casa ou um ambiente que não seja a escola, o lugar ao qual você foi lotado para exercer suas atividades. Segunda opção, você pode optar em ser o servidor em trabalho parcial, ou seja, aquele que vai ao seu ambiente de trabalho em dias predeterminados conforme escala estabelecida para desenvolver suas atividades. Mas prestem bastante atenção. Quaisquer uma das duas opções que forem organizadas e orientadas ao servidor, vocês devem ter a grande clareza de que você vai preencher um plano de trabalho ou um plano de horário de trabalho e cumprir fielmente a este. Por isso, essa é uma declaração, onde você vai declarar ciência que o descumprimento de qualquer uma dessas atividades reduz o que? O seu salário, podendo ter até algumas questões aí para serem dialogadas posteriormente. Então prestem bastante atenção. Lembrem-se, essa declaração já era para estar preenchida e organizada desde o início das aulas não presenciais, decretadas lá pelo Decreto 28 de 27 de maio de 2020, que nós demos um prazo aí de 15 dias para executar este documento. Ótimo. Segundo documento, que deve ser preenchido apenas por alguns dos profissionais da educação. Quem são estes? Vamos lá. Então, se eu preencher a declaração e estou em atividades não presenciais, eu tenho uma obrigação de preencher um plano de atividades laborativas dos profissionais do magistério. Quem são estes? Professores, supervisores, pedagogos, monitores, formadores de tempo integral, todo esse pessoal que tem efetivo contato com o aluno. Essa declaração deve ser plenamente preenchida, convalidando a carga horária do seu cargo. Se tiver alguma dificuldade de preenchimento, lembre-se, já encaminhamos um formulário modelo para o seu preenchimento. Como você pode executar este? Bem, primeiro, lançar o seu nome. Segundo, o cargo ao qual você hoje ocupa, sendo um destes. Terceiro, as suas atribuições. Você é professor regente de aula, acompanha um aluno com deficiência, é da educação infantil, está com atividade de tempo integral, orienta professores, trabalha com avaliação? Qual é sua atribuição inerente ao cargo? E a instituição da qual você desenvolve suas atividades laborativas.
No primeiro campo, o campo reuniões, você deve registrar aqui as reuniões que você vai realizar durante todo o período. Lembre-se, este é um plano de atividades que você vai desenvolver. Esse não é o que você desenvolveu, é o que você vai fazer durante todo o período. Por isso, lance toda a sua previsão. Você vai ter reuniões formativas com a secretaria? Lance aqui. Você vai se reunir com a equipe pedagógica da sua escola? Descreva que reunião é essa e com quem será. Terá reunião administrativa com o gestor da sua escola para orientar algumas questões documentais, registros ou algo do tipo. Você vai se reunir semanalmente com o monitor, no caso prioritário da educação infantil, e os professores alfabetizadores para discutir material, planejamento e organização de algo do tipo. Você vai ter contato frequente com a secretária da sua escola, com a secretária de educação. Você prevê certa carga horária para isso? Ótimo. Depois de pensado, você vai pensar: bem, quantas horas eu vou gastar por semana? 5, 6, 7, 8 horas normalmente por semana para esse tipo de reunião. Lance aqui de maneira fidedigna todas as possibilidades de reunião que você tem aí. O segundo campo ele vem descrito contato e orientação. O que seria isso? O contato frequente que você vai desenvolver com alunos e familiares para que escutar e esclarecer informações. E aqui o que você vai lançar? Bem, você faz ligação semanal para os pais ou responsáveis dos seus alunos ou diretamente a eles? Você faz contato por meios digitais com esses alunos, usando aplicativos como WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Classroom, entre vários outros. Qual é o contato direto que tem com o aluno? E terceiro, contato por orientação em grupos digitais. Quase todos os nossos professores já aí criaram grupos de WhatsApp para comunicação efetiva com alunos e pais. E aí, pensando nisso, você vai preencher certos formulários destinados para este fim. E daí, quanto de carga horária você prevê usar por semana para essas atividades? Beleza? O nosso terceiro campo, o mais completo e complexo, onde você vai lançar os estudos, planejamentos e execuções de atividades. O que você lança aqui? Quanto tempo você gastou para estudar, compreender um recurso, um material, um conteúdo? E quanto tempo você gastou planejando isso? E no fim, quanto tempo você gastou elaborando este material? Aqui você vai descrever algumas questões específicas deste campo, estudo, planejamento e execução. Você vai estudar qual material pedagógico? Vai fazer algum curso online de edição de vídeo, de assuntos específicos, uma pós-graduação, algo do tipo? Descreva. Você vai ler algum livro didático, pedagógico, literário para colaborar no seu posicionamento crítico, compreensão pedagógica a respeito de assuntos afins? Beleza. Você vai pesquisar vídeos? Também é planejamento. Vai gravar vídeos e áudios para encaminhar para a sua turma? Também faz parte aqui do seu planejamento e execução. Vai confeccionar material concreto, jogos, fichas ou algo do tipo? Vai elaborar materiais digitais? Ou adaptar materiais que existem? Apenas descrevam a complementação sobre isso. Quanto de carga horária você prevê? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 horas? Quantas horas provavelmente você vai executar neste plano? E quarto e último, o tópico registros. O que envolve esse tópico de registros? O tempo destinado a escrever o seu planejamento, lançar no formulário, corrigir o material dos alunos, usar os formulários ali específicos, todos que vocês terão, preenchimento do diário escolar, que estamos aqui em fase de consolidação desse novo diário, novo formato, e produção de relatórios. Bem, deu para entender um pouquinho melhor? Este é o plano de atividades laborais dos profissionais do magistério. Temos aqui quem são esses profissionais. Respondendo a uma pergunta recorrente: eu tenho que preencher esse plano todo mês? Não, de forma alguma. Ele é um plano de ação para o período de aulas não presenciais. Mas certo, mudou minha situação, eu vou ter que fazer mais isso, aquilo, outro. Você pode rever o seu plano, reproduzir o texto e daí entregar para a equipe da escola que vai analisar e inserir esse documento na sua pasta. Ótimo? Então, lembrando lá, você preencheu a sua declaração e como você vai trabalhar não presencialmente,
você deve ter um plano de atividades não presenciais, né? De como serão suas atividades laborativas durante este período. Então, temos bem claro aqui o modelo. O terceiro documento que vocês vão elaborar é o cumprimento das atividades. Muito bem. Você elaborou o seu plano de atividades não presenciais e agora você vai dizer se está cumprindo ou não. O que nada mais é esse documento? É o seu livro de ponto, que hoje a gente não assina o livro de ponto na escola, na secretaria, onde seja, porque você não está no seu local de trabalho. Lembra-se do plano, que ele é dividido em vários assuntos? Você faz reuniões, você contata a família, você orienta a família, você estuda material, você planeja, executa algo e registra. E aqui você vai marcar para facilitar um pouquinho, para não ser tanta escrita manual, né? Lançar todos os seus dados e vem. Segunda-feira, o que eu fiz na segunda-feira? Eu fiz uma reunião com a secretaria. Além da reunião, eu também acabei orientando um pai. Beleza, então eu fiz reuniões e orientei. Quanto de carga horária provavelmente eu gastei na segunda-feira? Uma, duas, quatro, cinco. Quantas horas? Ótimo. E assim segue na terça, quarta, quinta e sexta. Lembrando, as suas horas elas têm que somar, se você for professor regente de turma, 24 horas. Regente de aulas, conforme a quantidade de aulas que você tem. Pedagogo, 40 horas e assim segue. Você vai lançando aqui a cada dia qual que é a previsão de carga horária desenvolvida por você durante este período. Pois lembre-se, vocês vão receber esse cronograma para lançar esses dados já datado exatamente os dias do mês e também para preencher mais claramente. Ao final do documento, você vai assinar que você declara que nesse período você desenvolveu sua carga horária, conforme o seu plano, aquele plano inicial que nós apresentamos. E ali você vai registrar tudo para equivaler o seu ponto, o seu livro de ponto escolar. E aí, lembre-se, você tem que ter ciência de que, independente do fracionamento, aquela regra de 2 terços na escola e 1 terço de planejamento, ela não se aplica, porque praticamente tudo se transformou em planejamento. Então, as suas 24 horas do cargo são 24 horas relógio de atividades não presenciais durante esse período aí de quarentena da pandemia. Beleza? Lança aqui a data, a cidade, e aí, depois que você preencheu, o gestor da escola, você vai entregar para ele, né, o gestor de cada uma das suas escolas, e aí ele vai assinar comprovando essa entrega e o secretária municipal de educação vai ela mesma assinar ou vai transferir essa responsabilidade para um outro servidor, conferir toda essa carga horária aí, se foi cumprida ou não. Ótimo. Então, preenchi a declaração, preenchi um plano de atividades, agora eu vou preencher esse livro, documento de cumprimento dessas atividades para que eu tenha o meu livro de ponto validado toda aquela carga horária já trabalhada. Certo, mas se eu não sou um servidor em atividades não presenciais, o que eu devo preencher se eu estou indo na escola talvez 1, 2 ou 3 vezes por semana? Esse aqui vai ser sua escala de trabalho. Então, todo servidor que vai à escola, prioritariamente os secretários escolares, os auxiliares de serviços gerais, vão lançar aqui, por escola, por instituição escolar, o nome dele, o cargo que ele ocupa, quantas horas ele desenvolve na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e qual que é a somatória dessa carga horária semanal, para a gente saber se está próximo da carga horária prevista para o seu cargo. E daí o servidor assina. Depois que todos os servidores estiverem aqui nessa lista, a secretária da escola vai anexá-la junto ao livro de ponto. Se for, por exemplo, você trabalhar na terça e quinta, você não vai assinar o seu livro de ponto quarta, segunda, quarta e sexta. Você vai assinar somente os dias que realmente você esteve no seu espaço escolar. Então, se eu faço atividades não presenciais, eu preencho o anexo 4. Ótimo. Agora aqui nós temos 3 declarações. O que são essas 3 declarações? São de assuntos específicos. A primeira declaração ela é destinada aos servidores. Todos os servidores da educação que têm efetivo contato com o aluno, professores, monitores, equipe pedagógica, todos estes deverão preencher essa declaração. O que essa declaração ela nos diz? Bem, vou dar um tempinho, vocês vão ler em casa, compreender o documento. Ela primeiro contextualiza essas atividades não presenciais e aí você tem que declarar, depois de preencher os seus dados, assinar com uma rúbrica aqui.
quais dessas você realmente declara, para que nós tenhamos isso devidamente arquivado. Lembre-se, algumas não são opcionais, são praticamente obrigatórias, porque são as atividades inerentes ao cargo que cada um ocupa. Eu vou adequar a minha situação à nova proposta de atividades não presenciais? Beleza, declaro aqui. Próxima, vou cumprir plenamente os prazos estabelecidos pela equipe da escola? Temos que lembrar que eles serão entregues antecipadamente. Sim, autorizo publicar minha imagem por fotografia ou vídeo para fins educacionais, como os vídeos que postamos semanalmente, quase que diariamente no YouTube, da Secretaria de Educação. Próximo. Aprova a publicação e arquivamento do material educacional da minha autoria. Então, montei um projeto atividade. Lembrar, tudo que for elaborado por vocês deve estar arquivado na escola para posterior comprovação de qualquer questionamento da carga horária ali prevista. Beleza. Então, próximo. Desenvolverei todo o material, aulas e atividades dos alunos conforme a BNCC e as diretrizes, né? Então, tudo que eu fizer aqui tem que estar dentro da BNCC, o mais próximo possível do documento oficial. Próximo. Me responsabilizo por receber esse kit de volta dos alunos para correção na escola ou em sua casa. Lembrando, qualquer uma dessas situações você deve preencher claramente que você se responsabiliza por usar todo o material entregue pela Secretaria Municipal de Educação. Como? Máscaras não, porque esse é um objeto individual. Mas sim a viseira de proteção, luvas, álcool em gel e possivelmente, né, mais à frente também, algum tipo de avental de TNT descartável. E por último, você vai se responsabilizar por corrigir e lançar todos os dados referentes às atividades realizadas pelos alunos. Essa aqui é a nossa primeira declaração, destinada a todos os servidores que têm efetivo contato com o aluno. Sexta declaração. No caso de empréstimo de materiais, né, se for necessário que algum documento saia da escola e vá para casa, que ele é o destino de ficar ali, ou algum material específico usado, por exemplo, para gravação de vídeos, ou algo assim, deve ser preenchido um termo de responsabilidade de uso deste material para arquivamento e proteção do patrimônio. E última declaração, ela é destinada exclusivamente aos pais. Então, todo pai de um aluno da nossa rede municipal de educação, ele deve assinar a declaração que está em acordo com as atividades não presenciais. Não temos um acordo claro que vai ser algo efetivo, mas precisamos manter esse contato com o aluno de alguma forma. Então, essa declaração, além de lançar todos os dados do aluno da escola, você vai encaminhar para o pai ter ciência do que ele tem que declarar. Outro grupo de formulários que devem ser preenchidos também começam a partir dos itens 8 do anexo 8 e 9. O que é o anexo 8? A capa do kit de materiais. Para que serve essa capa? Para a organização da quantidade de kits. Lembrando, teremos em média de 13 kits ao longo do período de aulas não presenciais que devem vincular aí até o final do ano de 2020. O que é previsto nessa capa? 2 agrupamentos básicos. Os dados aqui da escola, o número do kit, qual que é o kit que a escola está encaminhando, os dados do professor, etapa, turma, turno, aluno, período para execução, quanto tempo, né? O primeiro dia, ao último dia que o pai tem para estar acompanhando a criança nessas atividades planejadas pelo professor, e a quantidade de folhas que estão dentro do kit. Para que serve essa informação? Para na hora da devolução, o pai conseguir se organizar quantas folhas faltam ainda para serem entregues, feitas pelo aluno. E todos os dados básicos aqui da turma, para que se o pai precisar contatar, ele sabe onde encontrar o professor, se houver o monitor na educação infantil ou na alfabetização, o contato da equipe pedagógica, o contato da equipe gestora e da psicopedagoga que acompanha a sua escola, para que este possa pedir orientações específicas necessárias. A segunda informação também necessária é a ficha de comprovação da entrega dos kits. Essa é de maior responsabilidade da equipe pedagógica de cada instituição escolar. O que essa ficha ela prevê?
Bem, prestem bastante atenção, o número do kit e alguns dados assim. O nome do aluno deve estar aqui, o contato desse aluno, quem é a pessoa responsável que buscou, pai, irmão, primo, alguém que se responsabiliza por aquela criança. Como nós não vamos disponibilizar para eles assinarem, tocarem no papel, usarem caneta ou algo do tipo, vamos lançar apenas o dia e o horário exato que a pessoa esteve na escola buscando, que é uma das formas de controle mais práticas dessa entrega de materiais. Bem, com essa folha plenamente preenchida, temos aqui que realmente o pessoal recebeu e levou para casa para a execução desses materiais. A terceira informação necessária ainda é o registro de atividades da comunicação com a família. O que é esse registro? Bem, todos os nossos professores terão ali o nome do aluno, o contato dele e por semana vai marcar que dia que eu liguei. Na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana e na quarta semana. Liguei, mandei um áudio, mandei um vídeo, fiz uma mensagem de texto, né? Qualquer meio de contato possível para estar acompanhando esse processo. Lembrando sempre, o pai não tem formação, a maioria dos nossos pais não tem formação e conhecimento da área pedagógica. Portanto, o contato efetivo e contínuo do professor colaborará para esse processo, para o menor desgaste possível de nossas crianças e seus familiares. Próximo, nós temos aqui a ficha, o anexo 10A, destinado a professores em contato com alunos. 10B, destinado aos nossos servidores em contato com outros servidores, que são os nossos psicopedagogos, a nutricionista, o professor do AEE, e nossa equipe pedagógica, né, dessa orientação ao servidor. E aqui ele vai registrar o nome do servidor, o contato, e por mês, no mínimo 2 vezes, ele estará fazendo esse contato para acompanhamento de todos esses campos aqui, previamente descritos. O próximo documento é a ficha 11A e 11B. Essa ficha 11A e 11B ela é de suma importância porque é uma maneira do pai se organizar. É como aquele quadro de horários que nós tínhamos antes na escola, no período presencial. Para que serve essa ficha? Temos aqui em língua portuguesa quantas aulas ou atividades, folhas, o professor encaminhou para o pai de língua portuguesa. Por exemplo, 5 folhas. Qual é a numeração dela? Que você vai fazer a numeração no canto superior de cada folha encaminhada. É a folha 1, 2, 3, 4 e 5. Para que na hora de devolver para dentro do kit o material fica mais fácil para o pai. Datas de execução. Qual dia você prevê? Quanto tempo você prevê para a criança executar essa atividade? E aqui no último quadrinho, o pai vai apenas assinar, riscar, fazer alguma observação de que a criança executou aquela atividade e está sendo devolvida para o envelope do seu kit. Essa folha é preenchida quinzenalmente, tendo em vista que os nossos kits são encaminhados para cada aluno a cada 15 dias, ou seja, a cada 10 dias de aulas efetivas. Bem, o mesmo acontece com o anexo 11B. Ele é destinado à educação infantil. Diferente do outro, que vem conteúdos curriculares, todos os componentes separados, na educação infantil nós temos um projeto. Qual que é o conteúdo do primeiro projeto, da primeira parte do projeto, a segunda, a terceira, quarta e quinta, que serão desenvolvidas por nossas crianças, respeitando ali o claro planejamento previamente feito. Certo? Então entendemos até aqui os anexos que serão usados. O 8, que é a capa do kit de materiais colocado no envelope. O 9, que é a comprovação da entrega de cada um desses kits. O 10, tanto A quanto B, é o contato telefônico. O 11, tanto A quanto B, é praticamente o cronograma para que o pai possa acompanhar o desenvolvimento das atividades com alunos. Bem, agora vamos para um formulário um pouco mais complexo e o de suma importância neste período de aulas não presenciais para comprovação de que foi planejado e executado atividades com os alunos. Vejamos agora, primeiramente, o anexo 12A, destinado aos alunos, aos professores que atuam nos anos iniciais, de primeiro ao quinto ano, ciclo da alfabetização e ciclo complementar. Que formulário é esse? Vamos conhecê-lo. Observem bem que este formulário ele está aqui um pouco reduzido na questão de espaçamento,
mas você poderá escrever e continuando as linhas até completar a quantidade de informações necessárias. Ele também estará disponibilizado no diário de vocês, tendo em vista que fará parte da documentação da comprovação da carga horária de atividades não presenciais. Ele é elaborado basicamente com 7 colunas destinadas à organização. Você vai lançar por componente curricular cada semana. Nessa semana, qual o conteúdo trabalhado em língua portuguesa? Quais são os objetivos conforme a BNCC? Qual a metodologia adotada? Que período que ele tem para realizar essas atividades? Como eu vou avaliar se ele aprendeu ou não? Bem, e assim segue em todos os conteúdos. Lembrando, vocês vão montar isso aqui semanalmente, a cada 2 semanas. Durante uma semana você elabora isso e na outra semana você organiza o kit para estar encaminhando com validação de 15 dias. Então nós temos aqui no mês o kit 1, o kit 2 e assim vai sucessivamente. Você vai preenchendo todos os kits ali referentes a cada bimestre letivo. Certo, mas e que palavras que eu registro, de que forma que eu lanço essas informações? Vocês receberam um modelo prévio de como poder organizar o seu texto. Vejam que interessante aqui, elaborado pela nossa equipe. Em língua portuguesa, qual que é o conteúdo, o assunto a ser desenvolvido? O conteúdo é leitura e interpretação do gênero textual notícia. O nome do texto, o tal do corona. Beleza. Qual que é o objetivo, ou seja, a habilidade conforme a BNCC? Você pode colocar apenas a sigla referente a esta habilidade. Não é necessário descrever toda a textualização referente a essa sigla, porque vai gastar muito tempo e não é tão necessário, já que nós temos um documento referencial para verificar que sigla realmente é esta. Beleza, lançado então os objetivos, ou seja, as siglas conforme a BNCC, vamos para a metodologia. Qual que é a metodologia que eu estou adotando para dar aula sobre o texto, o gênero de texto notícia, o tal do corona? Eu estou fazendo recorte de notícia em folhas ou em jornal da televisão, seja sobre o tema, para responder a algum questionário que eu elaborei. E isso fazer o estudo do texto, compreender ali, buscar palavras ou algo do tipo. Terá como período de realização do dia 6/7 ao dia 10/7. E como eu, professor regente, vou avaliar por observação do retorno virtual, posso pedir para eles mandarem fotos dos textos, das atividades feitas e correção também das atividades impressas encaminhadas no kit. Viu que não é tão difícil? Para facilitar, lembramos novamente, não é necessário descrever o que é o entendimento de cada sigla, tendo em vista que é uma infinidade de informações para serem redigidas no planejamento de vocês. Beleza? Então nós vimos até agora o planejamento para as atividades não presenciais do ensino fundamental. Mais uma vez, este documento estará na mão de vocês no formulário Word para iniciar essa escrita e posteriormente será copiado e colado para o arquivo no Excel do nosso diário escolar para fins de documentação. Então vemos aqui o formulário para anos iniciais. E como é que é esse formulário para o professor de conteúdo da educação infantil? Todos o mesmo. A única diferença que vai ter na educação infantil é que nós trabalhamos com projetos. Como seria isso? Bem, veja um formulário de planejamento destinado à educação infantil. A diferença única é que nós temos um agrupamento de informações aqui a serem inseridas. Desta forma, ficará um pouco mais fácil a redação de todas essas informações aqui necessárias, para lançamento no diário escolar da carga horária cursada em todos os conteúdos. Isso é necessário e importante, tendo em vista que a educação infantil ela é totalmente interligado, cada um dos componentes curriculares, ou seja, os eixos da aprendizagem. É impossível, assim, dissociar uma informação da outra. Ótimo, mas aí vem a pergunta, mas o que eu posso então registrar neste formulário de planejamento de atividades? Bem, estaremos encaminhando também um modelo para cada um de vocês. O que esse modelo prevê? Uma estratégia de escrita simplificada, até mesmo de um projeto que nós já elaboramos há um período atrás. Qual que é o conteúdo de todos os eixos? O conteúdo é a festa popular do carnaval. Sim, qual que é o meu objetivo? Socializar e interagir com os colegas, compreender o carnaval como uma festa de cultura brasileira, produzir artefatos culturais.
Esses objetivos aqui estão vinculados a quais descrições da BNCC, da Base Nacional Curricular Comum? Então, só dá uma verificada lá no material que vocês têm da educação infantil. Qual que é a metodologia? Apresentar vídeos e filmes, cantar músicas, pesquisar músicas e história com a família, pular carnaval em família, confecção de máscaras e fantasias conforme o modelo encaminhado. O período de 6 de julho a 10 de julho também. E como é que eu vou avaliar? Pela devolutiva de vídeos, fotos, áudios e análise do material produzido na devolutiva desses kits aí. E aí nós temos a validação da carga horária prevista para as turmas de pré-escola ou educação infantil. Dos professores de conteúdo, a informação é a mesma, os professores de inglês, desenho geométrico, literatura e educação física, os mesmos dados. A única diferença é que você vai lançar por semana, tendo em vista que são apenas 4 horas por mês, uma carga horária bem mínima, né? Mas as informações serão as mesmas, feitas a cada semana, o que foi previsto. O que nós já separamos é a quantidade de projetos. Houve o primeiro projeto no primeiro mês, e agora nós temos aí 4 projetos que serão desenvolvidos ao longo de 4 meses nesses conteúdos específicos. E o último formulário, nada mais importante do que a forma que você vai lançar esta carga horária no diário e também a avaliação, a nota desenvolvida pelo aluno. Vejam que interessante. Neste formulário você vai receber já com os dados do aluno. E você vai analisar quantos kits eu mandei para esse bimestre. Eu mandei 4, 5, 6, 8, 10. Beleza. E aí você vai ver, João entregou o kit 1, recebeu o kit 1, o 2, o 3, até o 8, recebeu todos. No entanto, na devolutiva do kit, João mandou o kit 1, só que ele não veio, então não vou marcar. Mandou o kit 2, o 3, o 4, o 5 não veio. O 6 não veio, o 7 não veio, o 8º não veio. Daí, então, eu não tenho a devolutiva de todos os kits. Tendo em vista que o kit 1 está devolvido até o 4, o que eu vou fazer? Qual que é a nota que eu atribuo para o kit 1? Se for educação infantil, conceitos A, B, C, D. Se for primeiro ao quinto ano, vão lançar notas numéricas. Lembrando que a nota é qualitativa, não quantitativa. E aí, qual que é a somatória dessas notas todas lançadas? E aqui eu vou colocar 10, 20, 30, qual que é a nota atribuída? Beleza. E a carga horária? Olha, o kit 1 tinha validade de quantas horas? Tinha de 5, 10, 15. Vou lançar aqui. O kit 2, o 3, o 4, o 5. Qual que é a carga horária de todos esses kits? E vai lançar ali no total esta informação imprescindível que serve para lançamento no diário escolar de cada um de vocês. Ótimo! Então, acredito que o nosso objetivo principal é apresentar aí os nossos 13 formulários. Quais são os formulários que todos os servidores devem fazer? O número 1, todos. O número 2 e o número 3 e o número 4 vai variar conforme a sua situação de trabalho. Se você trabalha ali, de que forma? Para escolher a sua forma de trabalho. Presencial, presencial com redução ou totalmente semipresencial. Os formulários 5, 6 e 7 são destinados a declarações de uso de imagem dos servidores, dos alunos e o empréstimo de materiais. Certo? O 8 e 9 nós temos aqui a comprovação, a capa dos kits e a comprovação que eles foram entregues. Então aí essas informações são para os pais. Ainda junto com esse formulário 8 e 9, nós temos aqui a tabela descritiva, que seria o formulário anexo 11, A e B. O A destinado aos anos iniciais e B aos finais, tendo em vista que ele é um cronograma das atividades que serão desenvolvidas com a criança, para que o pai não se perca neste processo. O anexo 10A e 10B ele é destinado à forma de comunicação e contato com alunos e famílias. Já os formulários 11, A, B, C, todos esses 3 formulários, 2 com seus respectivos modelos, eles são destinados ao planejamento, ao seu plano de atividades que estará vinculado ao diário para validar quantas horas o aluno cursou. E o último, formulário 13, conforme dissemos, ele é destinado aí ao lançamento da carga horária e nota que vão convalidar no diário escolar do aluno. Espero que tenha sido um pouco claro, com toda essa explicação, muitas vezes até mesmo, mais uma vez, na velocidade da luz,
para explicar algumas coisas de suma importância. Nos encontramos numa próxima reunião virtual desta forma para apresentar um pouco para vocês a versão final do diário escolar para este período de quarentena.